tema da tarde é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo, ele tem vários itens, mas nós vamos falar sobre o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e devedores, e dai a César o que é de César. Primeiro nós vamos atentar um pouco para o tema principal do capítulo, amar o próximo como a si mesmo. Isso aqui foi tirado de uma das passagens de Jesus, em que um doutor da lei o procurou, e esse procurou e chegou querendo colocá-lo numa situação mais complicada. Chegou e perguntou para ele: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Quando Jesus trouxe essa passagem, isso consta também do Velho Testamento, do Antigo Testamento, dos livros de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que Deus acima de todas as coisas? Nós, que não somos ateus, a gente acredita na existência de um Deus, de um ser superior, e esse ser superior, ele que comanda, ele que dirige, ele que nos determina as nossas vidas. Obviamente que nós temos que agir dentro dos parâmetros da nossa obrigação, fazendo a nossa parte, mas Deus acima de tudo. Por quê? É a confiança que nós devemos ter em Deus, a confiança irrestrita que nós devemos ter para que a gente possa sobreviver às dificuldades da vida, embora a vida não acabe e a gente sobreviva sempre como espírito. Se nós não tivermos uma confiança irrestrita, uma confiança absoluta em Deus, a vida fica muito difícil da gente levar. E isso pode muitas vezes nos levar ao desespero, sem entender o porquê das coisas e porquê tantos problemas, tantas dores, tantos sofrimentos têm ocorrido. Se não for essa fé irrestrita de que Deus está no leme da vida, de que Ele está acima de tudo, está vendo tudo, e está no leme das nossas vidas e da vida da humanidade, nós passamos ou passaremos pelas dificuldades de uma forma, vamos dizer, mais amena. E a doutrina espírita, ela nos traz o conhecimento dos porquês das coisas, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. E através do estudo da doutrina espírita, a gente passa a ter um conhecimento mais profundo das leis de Deus e ver que Deus realmente é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, todas as coisas. O que está acontecendo não é culpa de Deus. Deus não queria isso para a gente. Mas isso ocorre porque nós, todos, a humanidade, não exercitamos a primeira das suas leis, que é a lei do amor. Então nós caímos na lei da causa ou efeito, ou ação e reação. Tudo isso, todos os efeitos e todas essas reações que estão ocorrendo, foram plantadas por nós, espíritos, que estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não vamos entender a vida, nós não vamos aceitar a nossa vida e nem vamos compreender o porquê que nós estamos aqui na vida. E amar o próximo como a si mesmo. Mas notamos aqui que o final da frase diz a si mesmo. Por que eu devo me amar? Qual a condição para que eu me ame? Mas que amor seria esse? A autopiedade? O perdão, vamos dizer, equivocado ou auto-perdão? Que amor é esse que nós devemos ter por nós mesmos? Primeiramente, nos aceitarmos como nós somos, onde nós estamos e o que nós estamos fazendo nesse momento da história da nossa vida. Todos estão
no lugar certo, com as pessoas certas, nas horas certas das suas vidas. A partir do momento que nós analisarmos por esse ponto de vista, o momento que nós começarmos a nos compreender e sabermos que nós não somos perfeitos, temos falhas, temos várias mazelas, tendências, temos muitas manchas que às vezes nos seguram, mas isso é para que a gente possa nos estudarmos a nós mesmos e começarmos a partir desse estudo, que é 919 do Livro dos Espíritos, Conhece-te a ti mesmo, entendermos a nós mesmos e nos amarmos nas condições em que hoje nós nos encontramos, com a resignação dinâmica, como nos ensina Joana de Ângeles. O que é a resignação dinâmica? Nesse momento, nós não podemos mudar determinado problema na nossa vida, determinada dificuldade, mas nós devemos trabalhar para que a gente consiga superar essas dificuldades. É a resignação. Se no momento eu não posso, mas eu não posso deixar de trabalhar para conseguir superar essas dificuldades. No caso de uma deficiência física, por exemplo, como se muda uma deficiência física hoje nessa vida? Aí a doutrina espírita nos explica que existe muito mais, que nós não nascemos num berço e nem vamos morrer num túmulo. É muito mais. Essa vida, essa reencarnação é passageira, é impermanente. Ela passa. Quem de nós pode dizer que tem alguém que não tenha partido desta vida do corpo físico? Não existe. Não existe uma pessoa. Às vezes no Velho Testamento a gente olha a pessoa por 700 anos, 720 anos, Matusalém, 120 anos atravessando, né? As pessoas viveram esse tempo, só que o tempo era contado de uma forma diferente, não como é contado hoje. Então nós temos que nos reportar à época, fazer uma interpretação histórica daquele momento da humanidade. E com isso, com esse conhecimento de nós mesmos, esse estudo dos porquês das coisas e de nós, essa aceitação, essa resignação dinâmica, faz com que caminhemos. A deficiência eu não posso mudar, nós não podemos mudar uma deficiência física. Então nós temos duas formas de conviver com essa deficiência: revoltado, incomodando as pessoas, ódio pela vida, por tudo, ou resignado, sabendo que uma hora isso também vai passar, e vivendo da melhor forma possível, porque como nós espíritas sabemos, tudo na vida passa. O corpo é impermanente, vai passar. Então é um momento da nossa história, por necessidade do espírito, para que o espírito possa evoluir rumo à plenitude, que é o final, o objetivo de todos nós, absolutamente todos. Todos passam por essas fieiras do sofrimento para chegar à plenitude. Jesus não chegou aonde ele chegou como espírito puro, num passe de mágicas. Deus não faz milagres. Ele dá as mesmas oportunidades a todas as pessoas, as mesmas condições, todos, mas depende daquele que vai trabalhar para poder caminhar. É Deus acima de tudo, essa confiança. E a nós mesmos, o nosso próximo. Por que o próximo? Porque o próximo é a ponte que vai nos levar a Deus, que é a plenitude. Através do próximo que nós vamos conseguir fazer esse trabalho de evolução espiritual, a transformação moral. Porque o atrito, a convivência, não tem aqui dentro que possa dizer que existe uma convivência fácil, ou que exista. Não, a convivência é difícil, porque nós somos seres pensantes, nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, nós temos os nossos objetivos, que muitas vezes não batem com aqueles objetivos daquele núcleo em que nós nos encontramos. Aí a necessidade do quê? Da transação, da negociação,
da compreensão, da conciliação daquelas pessoas que estão dentro daquele núcleo. Porque se estão próximas uma das outras, é porque é necessário para essa vida que estejam próximos para se amar e não se odiar. Para que a gente possa ver nesse próximo mais próximo, que é o próximo dentro da nossa casa, como um irmão, um professor que vai nos exercitar no amor, na paciência, na compreensão. Que nós devemos agradecer a Deus por estarmos com essas pessoas neste momento da história do nosso espírito, como a si mesmo. O próximo, esse próximo, a importância dele. Porque quanto mais distante as pessoas, quanto mais longe, nós não temos tanta ligação, essas pessoas não nos incomodam. Quando vai chegando para os círculos mais próximos do trabalho, da sociedade, da religiosidade ou da religião e da família, começam-se os atritos, porque a convivência é mais constante. Aí, como diz Divaldo, é que todos tiram as suas máscaras. Aí é que nós vamos realmente mostrar o que nós somos. Mas aí que está o segredo, de amar esse próximo, como nós mesmos. Então o exercício do auto-amor é que vai nos levar a amar o nosso próximo. E a Deus sobre todas as coisas, entendendo o porquê dessas coisas que estão acontecendo. Olha que interessante. Jesus disse isso para os doutores da lei. Passou um tempo, ele, no jantar, lá que eles falam a Santa Ceia, conversando com os seus apóstolos, salvo engano, Judas já tinha saído naquele momento para cometer a traição. E no capítulo 13, versículo 34 de João, o apóstolo, João, o evangelista, diz João: dou-vos um novo mandamento. Já tinha caminhado por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O referencial, o parâmetro é o nosso amor para com o próximo. Aí Jesus vem nessa ceia, nesse último jantar da sua vida, e diz: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado. Subiu um grau muito grande do nosso amor pelo próximo e amar como Jesus ama uns aos outros. O parâmetro, a medida, já não é mais o nosso amor ao próximo, mas é o amor de Jesus para com todos nós. Como ele demonstrou esse amor? Por tudo que ele passou, pelo sofrimento, pela dor. Qual a necessidade que Jesus teria de voltar aqui à terra para ser crucificado? Nenhuma. Mas por amor a nós, que já estávamos lá quando ele veio, num estágio mais evoluído para receber as suas mensagens, nesse amor por nós, ele veio. Séculos de preparação para que pudesse receber Jesus. Séculos de preparação devido à grandeza desse Espírito. Ele veio. Ele quis nos ensinar como? Através do amor e da humildade, nascendo numa manjedoura. Num estábulo. Manjedoura é um coxo onde os animais comem. E outras lições de fraternidade universal, para com as pessoas, quando foram lhe buscar sua mãe e seus irmãos, ele disse: mas quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? São todos esses que fazem a vontade do meu Pai. O amor universal de Jesus. Fora toda a entrega que ele deu para nós. E atente, no fim da sua vida, nas maiores dores,
uns sofrimentos inenarráveis, numa cruz, condenado injustamente, com uma coroa de espinhos, porque os romanos estavam zombando dos judeus, dizendo na cruz, INRI, I-N-R-I, Jesus Nazarenos Rex Judeus, zombando dos judeus, colocaram uma coroa em Jesus, deram-lhe uma cana como um cajado de rei, jogaram um pano velho nas suas costas como um manto, colocaram ele numa cruz. Como ele não morria, furaram seu abdômen. Ele pediu água, deram vinagre a ele, para que morresse mais rápido. As pessoas zombando, todos xingando, só Maria e as mulheres amigas de Maria e dele estavam lá, e João. Todos o abandonaram, todos os seus amigos, à exceção de João e das mulheres. Foi traído por um dos seus melhores amigos, Judas. Ele sabia que seria negado por Pedro 3 vezes, que seria como que o alicerce da sua doutrina. O negou 3 vezes. Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você haverá me negado 3 vezes. Pedro negou. Depois que ele voltou, Tomé não acreditou. Não só acredito vendo. Jesus apareceu na frente dele e fala: enfia o dedo nas minhas chagas. No auge das dores da cruz, o que ele fez? Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Olha que amor. E a sua vida foi um exemplo de lições para nós. E uma das lições é essa, para que a gente faça ao próximo o que nós queremos para nós mesmos, porque normalmente nós queremos o melhor para nós, e quando Jesus nos dá o parâmetro para que a gente ame como Ele nos amou, isso aumentou, para que a gente realmente veja o que é melhor para nós, e não o que nós queremos, o que nós entendamos que nos seja bom naquele momento, mas não necessário. Olha, o que eu vou fazer para o meu próximo? É fácil, a medida é você. O que você quer para você? Para mim eu quero bem. Simples, queira bem ao seu próximo. Para mim eu quero um alimento. Simples. Ajude o seu próximo que não tem condições a ter o alimento na sua mesa. Isso você gostaria que ele fizesse a você. Além disso, ele ensinou também como agir para com as pessoas, lhe dando o que lhe é de direito. O que lhe é de direito, o que a pessoa tem o direito. Quais os direitos que nós temos? Estão na nossa consciência. O que nós devemos ou não fazer. E os direitos? Na legislação, na normativa que nós temos que seguir. Para que pegá-lo, para que pudessem antecipar sua morte, injusta. As pessoas chegaram, alguns fariseus se encomendaram para que, mesmo alguns fossem, ou mesmo pessoas de Herodes, e os judeus tinham uma implicância, uma coisa muito grande, porque eles estavam subjugados pelos romanos, por muitos anos já. Lá tinha o poder do Sinédrio, o poder romano que era acima de tudo. E o romano era tão inteligente, os Césares eram tão inteligentes que os povos que eles tomavam, que eles conquistavam, eles permitiam que eles continuassem com suas religiões. Porque se tocasse na religião, poderia ficar muito pior. Então lá tinha o poder dos fariseus, no Sinédrio, e o poder dos romanos sobre os fariseus, sobre o Sinédrio. Só que eles não queriam, como muitos de nós, e uma coisa assim, quando os impostos são escorchantes, a gente também grita, Chegaram para ele e falaram: mestre, mas o senhor acha justo que a gente pague esse tanto de imposto a Roma? Obviamente que eles queriam jogar Jesus contra os romanos. Ele falou: olha, me dê uma moeda aí, passa uma moeda para mim.
deram uma moedinha para ele, ele olhou e falou: de quem é essa figura aqui nessa moeda? Ele disse: era de César. Então pega, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para que a gente possa distinguir também que além o que é de César, existe o de Deus. É o direito do César naquela época de cobrar os seus impostos. Ele disse: se é de César, dê a César, mas se é de Deus, dê a Deus. Tanto é verdade que ele quebrou as bancas lá no templo. Ele ficou como que endoidecido, quebrou tudo. Por quê? Porque ele dizia que era lugar de Deus lá. Então, lugar de Deus é para Deus, e de César é de César. Mesmo caso hoje nas nossas vidas. Dá àquele próximo o direito dele. No nosso lar, entre marido e mulher, por exemplo, respeitar o espaço daquela outra pessoa. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Dar ao próximo o que é do próximo. Na convivência no lar, nós temos como que 2 círculos, vamos assim dizer. Esses 2 círculos chegam juntinho um do outro. No meio dos 2 círculos vai ficar um espaço. Esse espaço que fica no meio dos 2 círculos é o espaço em comum. É que todos nós devemos trabalhar dentro desse lar, onde quer que seja. Mas, fora desse espaço, é o espaço individual de cada um. Entendendo que essa pessoa que conosco está, ou no trabalho, ou no lar, ou qualquer coisa que seja, tem também os seus direitos. E tem o direito de pensar como ela quer pensar. Desde que não seja contra as regras de todas as formas. Aí nós não podemos ser coniventes com esse tipo de erro. Mas a pessoa tem o direito de pensar. Nós não podemos enfiar na pessoa, na cabeça da pessoa, aquilo que nós somos, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos que ela seja. Não, ela é outra pessoa, ela é um indivíduo. Ela tem a sua consciência, ela tem a sua mente, ela tem os seus objetivos, os seus ideais, ela tem a sua vida. Embora exista a parte em comum, embora exista essa parte em comum, dai a César o que é de César. Então a gente nota e vê que a vida de Jesus, tudo, absolutamente tudo que ele falou, tudo que ele nos trouxe, não tem uma palavra que ele tenha falado que não tenha aplicabilidade nas nossas vidas. Moisés veio trazer a lei, a rigorosidade da lei, os nãos, não matar, não furtar, etc, etc. Jesus veio trazer o amor. Vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, relevai aquilo que o próximo lhe faça. Se te pedem para que o carregue 1000 passos, carregue 2000. Se te pede um manto, dê também a túnica. Nos mostrando, inclusive com aquela máxima de se te baterem numa face, ofereça também a outra, o perdão. Aí a doutrina espírita, em 1857, vem nos explicando algumas das máximas de Jesus que estavam incompreendidas ou mal interpretadas. Essa, por exemplo, não quer dizer dar o pescoço para que a pessoa possa te matar. Não, não, não. É uma forma de conviver com as pessoas diplomaticamente, porque cada um tem o seu espaço. Se os seus olhos forem motivos de escândalo, arrancai-o. Se as suas mãos foram motivos de escândalo, arrancai-a. Figuras fortes, que o Espiritismo depois veio nos mostrar, que não é bem isso, que a interpretação literal pode levar ao extremo e a barbáries, como Freud aconteceu, ou como aconteceu em épocas remotas, depois de Cristo, em que as pessoas realmente furavam seus olhos, cortavam suas mãos. A interpretação do que Jesus nos veio trazer. Essa interpretação a doutrina espírita nos traz.
Interessante, aqui na introdução do Evangelho fala que pode ter divergências em vários pontos dos ensinos de Jesus, mas não na parte moral. Amai o próximo como a ti mesmo. Aqui no capítulo, não dá para ver que no livro amai o próximo espírita, não está escrito. Amai o próximo evangélico, não está escrito. Amai o próximo hindu, católico, não está escrito. Está, amar o próximo como a si mesmo. É um amor a todas as pessoas, a todos, independentemente da religião que professem. Porque senão passa a ser intolerância, o que não pode ser tolerado. A intolerância não pode ser tolerada. Amar ao próximo é o próximo, qualquer próximo que seja, aqui na China, no Japão, qualquer lugar do mundo é o nosso próximo. Hoje nós estamos vendo nessa guerra da Ucrânia que quem fala que é guerra na Rússia vai preso e é condenado a 15 anos de cadeia. A gente vendo essa barbárie lá, civis sendo mortos, crianças, 2 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia por causa de um problema da ideologia dele, desse presidente da Rússia, de que poderia ser ameaçado se a Ucrânia fosse entrar na OTAN. Mas não é isso, não é isso aí não vamos entrar em política agora. Então a gente vê, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Hoje, 2022, uma pessoa simplesmente vai e ataca um outro país. Então a gente vê que a consideração pelo próximo está muito pequena ainda. Como na época, judeus eram só aquelas pessoas que eram o próximo dos judeus. O resto era tudo gentil. Todos os povos espalhados eram os povos gentis. E esse próximo era quando Jesus disse, naquela outra parábola, mas quem é o seu próximo? O doutor da lei perguntou a Jesus. Jesus estava descendo um homem de Jerusalém a Jericó, quando ele encontrou outra pessoa caída. Uma pessoa caída passou um sacerdote judeu, não parou. Passou um levita religioso, não parou. Aí passou um samaritano. Samaria sempre teve divergência com Judéia. Jesus perguntou depois, quando falou que tinha sido socorrida aquela pessoa por um samaritano. Falou a um doutor da lei judeu. Eles tinham ódio entre si. O doutor da lei disse, aquele que usou da misericórdia. Porque para eles, era admissível que um próximo fosse um samaritano, fosse de qualquer outra religião, um romano que não fosse um judeu. Aí Jesus universalizou o termo de próximo. Ao próximo, qualquer próximo. Olha que interessante, que tudo que Jesus trouxe é aplicável. Tudo que Ele nos traz e que Ele nos fala é aplicável. Todas as lições que Ele nos disse, que foram trazidas pelos 4 evangelistas, são aplicáveis a nossas vidas. A doutrina espírita nos esclarece mostrando como fazer, para que entendamos que essas máximas, ou aquilo que for mal interpretado, possa ser utilizado nas nossas vidas como uma alavanca de progresso, porque todos, absolutamente todos, chegarão ainda à perfeição relativa, conforme nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes do passe, eu só vou dar uma lidinha numa passagenzinha do Emmanuel, que é muito interessante e que ficou sem ler. É do livro Assim Vencerás, capítulo O Próximo, de Emmanuel. Ele diz, o próximo em cada minuto é aquele coração que acha mais próximo do nosso por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No tempo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado.
o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado, o triste, as afeições e os laços de solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que nos surgiram por instrutores. Em toda parte, encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia os outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz, e nos encontramos traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. É o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra mil meios de auxiliar a cada instante, e o próximo, na essência, que nos aparece diante do coração por abençoado caminho de acesso à vida celestial.